Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Meu nome é Fernando, eu sou trabalhador da casa, do SELEC, e quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de poder falar de um tema do Evangelho, né? Que está aí, uma passagem do Evangelho, que na verdade é um aprendizado a cada dia para cada um de nós. Espero que estejam todos com saúde e dizer que estou com muita saudade de todos vocês. Quero agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de poder falar da palavra, né? E que esse aprendizado nos proporcione ser uma pessoa melhor. Espero que as palavras colocadas sejam de reflexão para todos nós. E sabemos que estamos nesse planeta na busca de nos melhorarmos e para isso temos que ser mais tolerantes com os nossos irmãos e caminhada. E que, acima de tudo, perdoar com ações vindo do fundo do coração. Como diz no texto, Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. O tema que vamos falar está no capítulo 10, né, que é bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. O item é o item 14, instruções dos Espíritos, perdões das ofensas, né? Sabemos que é um tema que vai nos levar a várias reflexões de aprendizado. Sabemos que é um tema muito profundo e espero que com essa conversa possamos nos ajudar com a mensagem que buscamos nos ensinamentos do Evangelho e na pesquisa, né, que fizemos nos livros, nas nossas leituras. Primeiro, buscamos o significado da palavra perdão, né, que vem de desculpar, né, de absolver, né, que precisamos, na verdade, desculpar pelos nossos erros, absolver situações que somos acometidos no nosso dia a dia. Então, eu peguei uma passagem de Mateus 18:32, né, onde um Senhor, o seu Senhor, que é uma passagem que eu vou explicar ela, mas vou ler para vocês esse 18:32. Que diz assim: então o seu Senhor, convocando, lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela tua dívida, quando me rogaste. Não deverias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como também tive misericórdia de ti? Então, essa passagem é uma passagem onde o servo está preso, né? Está devendo, e ele pede ao seu Senhor que ele perdoe as suas dívidas. E como diz aí no texto, o Senhor perdoou as dívidas dele, né? Mas no momento que ele saiu, ou seja, da prisão, ao encontrar o seu conservo, ele não teve a mesma atitude. Ele foi logo cobrá-lo, né, do que o seu conservo lhe devia. Então, muitas vezes, o que acontece é isso, né? Ele foi perdoado, mas não soube perdoar, né, o seu, o seu conservo. E se a gente refletir, muitas das vezes, nós somos perdoados todos os dias, né? Jesus nos perdoa, nós erramos e somos perdoados e muitas vezes não conseguimos perdoar. Essa capacidade leva em conta a existência do outro, do próximo, né? Quando somos misericordiosos e ultrapassamos o nosso egoísmo, deixamos um pouco de pensar na gente e começamos a pensar e a nos compadecer dos outros, do que está ao nosso entorno, né? Que está necessitado do nosso atendimento, né? Que são os nossos semelhantes. Essa pode até parecer uma qualidade difícil de ser alcançada.
principalmente durante situações mais sérias, né? Coisas que acontecem no nosso dia a dia mais sérias. Também é provável que uma pessoa não consiga ser misericordiosa sempre, o tempo todo, né? Sabemos que não é fácil, não é uma coisa simples no nosso dia a dia. Sabemos que temos muita coisa a melhorar dentro de cada um de nós. E por isso, muitas vezes, nós temos a tendência de reagir em algumas situações quando somos acometidos. Se a gente pensar, né, um exemplo simples, mas é que a gente está dentro de um ônibus e uma pessoa pisa no nosso pé. Aí dizemos, obrigado, eu sou espírita, eu sou cristão, estou agradecido por você pisar no meu pé. Não é provável que isso seja sincero, né? Que isso não venha do coração, né? Então é preciso, quando a gente vai no Evangelho, que ele fala que isso tem que ser do coração, né? Que ele conhece os nossos pensamentos. Mas também sabemos que isso é uma reforma interior, que isso não se constrói de uma hora para outra como um conjunto de regras que se possa cumprir mecanicamente, mas um processo de amadurecimento que obtemos através dos nossos esforços. A gente sabe o quanto a gente precisa se esforçar no nosso dia a dia para que a gente possa conseguir atingir, né, uma montanha. Ou seja, se a gente quer atingir uma montanha, a gente vai começar de baixo, uma subida da montanha. A gente vai passar por momentos difíceis, lugares que é difícil a passagem. Vamos errar, vamos cair, vamos subir de novo. E assim a gente vai conseguindo, aos poucos, conseguir atingir esse cume, essa montanha. Sabemos que a caminhada é muito longa, né? E vamos ainda passar por várias situações nessa caminhada, mas precisamos trabalhar isso dentro de cada um de nós. Também podemos ser misericordiosos nas mínimas coisas, fazendo mudanças e agindo com flexibilidade. Ou seja, em pequenas coisas a gente pode começar a fazer uma mudança, a fazer alguma coisa que possa ajudar, né? Se a gente lembrar, a gente pode, um exemplo simples para ilustrar, a gente pode, que eu quero trazer é que sim, que a gente pode fazer uma limpeza no nosso armário, ou doar algumas roupas, né, que a gente tem, né? Então, isso é uma forma da gente se libertar de coisas que nós não estamos usando. Eu quero trazer isso para que a gente faça uma reflexão. Fazer isso é uma forma de pensar no outro, da gente ajudar o outro. Mas muitas vezes guardamos e não conseguimos desfazer daquilo que está guardado. Achamos que aquilo ali tem uma lembrança ou coisa parecida e, na verdade, muitas vezes o que acontece é que aquele objeto às vezes se estraga, se envelhece e não doamos para as pessoas necessitadas, né? Mas isso é de cada um, né? Mas o que é que tem a ver, o que é que tem a ver doar coisas, tem a ver com perdoar? A gente fica se perguntando, o que é que, Fernando, você quer mostrar em relação a isso, né? Se a gente observar, existe doar na palavra perdoar. Se a pessoa perdoa, né, esse perdão tem que ser dela mesma, ou seja, só perdoa, na verdade, algo, né, quem tem algo a doar, ou seja, perdoar tem algo a doar de si mesmo. Eu não posso doar o que não é meu, né? Eu tenho que doar o que é meu, eu não posso doar uma roupa no meu irmão, não posso doar uma roupa no meu pai, na minha mulher, não. Quem tem que doar é cada um. Então, só perdoa quem tem algo a doar de si mesmo.
como existem pessoas que guardam coisas. Há pessoas que guardam sentimentos, acumulam sentimentos velhos que já deveriam ter sido abandonados. Então, muitas vezes a gente guarda esse sentimento acumula mágoas, tristezas, sentimentos, não consegue se desfazer, tornando-se criaturas sombrias, pesadas, porque não consegue se aliviar dos apegos emocionais. Então, muitas vezes a gente acumula mágoas e tristezas. Se um dia são machucados, não consegue perdoar. E às vezes nem mesmo tentamos fazer isso, né? Muitas vezes dizemos que não conseguimos perdoar aquela pessoa. Guardamos essa mágoa dentro de nós. Então essas pessoas que ficam presas no passado adoecem rapidamente. São doenças do corpo, também ficamos doentes da alma. Como falei, a gente acumular esses objetos, coisas materiais, há também quem acumule ou estoque sentimentos negativos. Muitas vezes até não nos damos conta disso, né? Esse sentimento dentro de nós. Então essa percepção que às vezes pode até ser consciente, mas no nosso inconsciente ainda continuamos com sentimentos e ressentimentos com as pessoas. Esse rancor permanece guardado. Então isso fará com que a pessoa se sinta mal. E muitas vezes nem se dá conta porque a gente está sentindo isso, qual é o motivo disso. Uma mágoa retida é o suficiente para gerar perturbações variadas no campo emocional. Então, essa mágoa retida pode nos trazer várias consequências na nossa vida, né? Então, eu lendo um livro chamado Pensamento e Vida, né? Que é de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 22, onde está lá a culpa, né? É um livro muito bom, né? É um livro que ele é separado por capítulos, então tem 30 capítulos. E cada um é um tema diferente, é trabalho, profissão, é filho, família. Então, assim, é um livro muito legal, porque você vai num tema específico e trabalha, estuda e lê sobre o tema. Então, eu li e lembrei desse capítulo, é um capítulo 22. Capítulo 22, ele fala da culpa e nos traz, eu vou passar aqui para vocês algumas informações desse capítulo. Ele começa dizendo assim: quando fugimos ao dever, precipitamos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações impondo brechas de sombra aos tecidos da alma. Veja que quando a gente origina um remorso, a gente começa a deixar brechas de sombras na nossa alma. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Então esse perdão, é importante, né? Se livrar desse sentimento de culpa que muitas vezes a gente tem e muitas vezes a gente é magoado por alguém e guarda esse remorso. Ele já começa a nos trazer que a gente pode deixar algumas brechas de sombras, né? E ele continua assim, e esse arrependimento incessantemente fortalecido pelo reflexo de nossas lembranças amargas. Então essas lembranças amargas, aí ele coloca assim, se transforma em abscesso mental. Né? Veja quanto essa mágoa, ela causa problema para todos nós. Ele continua dizendo que envenena pouco a pouco, expelindo corrente miasmática, ou seja, uma corrente de coisas que não é boa, né? Na nossa vida íntima. Intoxicando, ou seja, intoxicando, né, o nosso ar espiritual de que nos desfruta o convívio.
Então veja o quanto isso pode trazer para as nossas vidas. E ele continua nos colocando para a reflexão, que também é como se fosse uma feição de ímã, que o ímã possui um campo magnético específico. Né? O ímã ele tem um campo magnético específico para atrair as coisas. Então ele diz que toda criatura traz consigo uma aura de forças criativas ou destrutivas. Eu vejo aqui como coisas positivas ou negativas, coisas boas ou coisas más, que marcam a nossa índole. No feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos a nossa ligação de naturezas invisíveis no domínio da afinidade. Ou seja, pelos meus pensamentos. Se é um pensamento negativo, eu vou atrair coisas invisíveis ou coisas que não são boas, né? Dependendo da minha afinidade e dos meus pensamentos. Então, isso tudo, quando a gente cria isso, tem essa raiva, tem essa coisa que não é boa em relação a alguma coisa que acontece e a gente não resolve, a gente pode trazer tudo isso para nós. Ele continua dizendo que fica se operando uma onda mental em regime de circuito, ou seja, aquilo fica rodando, né, na nossa mente, na nossa cabeça, por um momento de coisas que a gente cometeu, ou coisas que nós erramos, ou moralmente, ou desalentados por aquilo que praticamos, né? E ele coloca assim um ponto que a gente, como espírita, a gente entende muito bem e fica aí essa reflexão, né? Que é emanada de todas as inteligências, encarnadas e desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito da nossa atividade de influência. Desculpa que eu estou rouco. Então, assim, emanado de todas as inteligências, encarnada e desencarnada. Então, esses pensamentos, essas energias, esse ambiente, esse clima, essa coisa do rancor, da mágoa, né, vai trazer várias consequências e influências de pessoas encarnadas e desencarnadas. Desencarnadas que estão se aproveitando naquele momento que você está passando, que você está vivendo. Então, é aquele sentimento de revolta, de desânimo, de angústia, de desespero, que vagueia em nossa atmosfera psíquica e que nos envolve, que nós respiramos no dia a dia. Então, quando a gente passa por esse estado negativo, né, de vibrações, de sentimentos e pensamentos doentios, né, ele coloca que nós atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, redando o corpo e a alma nas teias da enfermidade. Então, veja que o quanto isso pode gerar de perturbações, de problemas de saúde, né, de coisas não boas na nossa vida. Então é preciso que a gente possa, cada dia, a fazer, a pensar nisso, a trabalhar mais essa questão do perdão. Então, meus irmãos, é um ponto aí que quem puder ler o livro, esse capítulo com mais tranquilidade, como também outros temas, vai poder fazer uma reflexão maior. Né? Esse pode ser o meu entendimento, mas você vai ter um entendimento no momento que você está vivendo, da situação que você está vivendo. Né? E vai poder fazer uma reflexão melhor, né? E entender que esse perdão, né? Resolver esse sentimento que está ali angustiando, que está lhe trazendo sofrimento para a sua vida, possa ser resolvido e você se liberte e seja uma pessoa melhor, livre de problemas de saúde. Que muitas vezes os problemas de saúde estão muito relacionados a isso, né? Claro que uns são coisas orgânicas, mas muitos dos problemas são contraídos por coisas não resolvidas, mal resolvidas.
Mas a gente segue se perguntando, perdoar é esquecer? Muita gente acha que perdoar é esquecer, mas perdoar não é esquecer. Na verdade, perdoar é, antes de tudo, superar os nossos ressentimentos. A gente precisa, na verdade, superar isso, né? E a gente também tem que ter cuidado, porque também não podemos esquecer de uma pessoa desonesta, uma pessoa que nos enganou, né? Que nos passou para trás. Porque se nós perdoarmos no sentido de esquecer, ela pode nos passar para trás outra vez. Ou seja, eu tenho que. Não posso esquecer isso. Não posso esquecer, né, o que aconteceu. A falta de perdão não está na memória, e sim no sentimento, na mágoa que permanece. Então precisamos extinguir a mágoa, ainda que se lembrando do fato, né? Então eu preciso tirar essa mágoa dentro de mim. É um processo, na verdade, que acontece no coração mais do que na mente. Esse ressentimento é como pegarmos uma brasa. Se a gente pegar uma brasa e jogar na outra pessoa, provavelmente vamos errar, não tenho dúvida, porque ninguém é bobo de ficar na frente de uma brasa, né? Então a pessoa sai da frente e na verdade a nossa mão é que vai ficar queimando. A brasa que queima, desculpa, é o sentimento que permanece. É a brasa interior que pode produzir doenças no corpo, na alma, como falamos anteriormente, né? Na passagem aí que Emmanuel nos orienta, nos mostra, né? É como um alimento que a gente é mal digerido, né? Vai criar perturbações digestivas na gente. A mesma coisa são as situações emocionais mal digeridas, provoca perturbações emocionais, mentais, né, na nossa vida. Lá no Evangelho, na passagem, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Jesus diz não. Te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre, né? O Evangelho está lá, indeterminado. Ele coloca para a gente, né? No Evangelho, diz, perdoarás, mas sem limite. Ele está dizendo, não fique com a brasa dentro de você, meu amigo. Perdoar é abrir mão da retaliação, abdicar da vingança, é não revidar, né? Então a gente precisa, no nosso dia a dia, sabemos que não é fácil, mas trabalhar isso, né? De não revidar, não querer se vingar do outro. Porque não vai adiantar nada, né? Vai ser só pior. Então não é se vingar. Porque a gente vê que pessoas dizem assim, ó, eu já perdoei, eu não vou fazer nada contra ele, mas Deus é justo. Então não vai fazer nada, mas Deus fará. Deus será o vingador, ou seja, na verdade a pessoa não perdoou, transfere o desejo dela de vingança para a lei de causa e efeito. Na verdade é um deslocamento do seu desejo, né? Mas a gente sabe que Deus sabe o que permanece no coração de cada um. Cada um sabe do seu coração. Então ele diz também, Jesus, tem uma passagem que ele fala que a gente precisa se reconciliar depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Então a gente precisa, né, ter essa oportunidade, enquanto a gente está encarnado aqui, né, a gente não guardar esse ressentimento para que não fique registrado no nosso perispírito de encarnações a encarnações. Então precisamos resolver essa pendência
o mais rápido que nós pudermos resolver em nossa vida. Lembrar que ele alerta para que a gente possa se reconciliar. E a gente sabe, né, enquanto a gente estiver aqui na caminhada, quando ele disse, a gente entender que depois que, se o meu adversário desencarnar, eu vou ficar numa desvantagem muito grande, né? Porque ele passa a ser um espírito, né? Tá com muito mais vantagem de que, de que eu no momento. Então, por isso que ele fala que a gente precisa se reconciliar o mais rápido possível. Não guardar mágoa, né? E resolver isso para evitar problemas para a nossa vida. Também quis trazer uma outra parte, né, do Evangelho que fala da outra face. Então, em Lucas 6,29, ele diz assim: ao que te bater em uma face, oferece a outra. E o que te houver tirado o manto, no mesmo a túnica recuses. Então, está lá em Lucas 6,29. Oferecer a outra face, né, é uma atitude de covardia. A gente tem que entender isso. E se apresentar uma resposta da consciência. Se revidamos, oferecemos a mesma face e seguimos a mesma linguagem. Responderemos a agressão com agressão, a ofensa com ofensa, a violência com outra violência. Ou seja, a mesma face. Então, eu tenho que entender que eu preciso, né, ter esse cuidado de não... Muitas vezes a gente não se controla e reage, né? Precisa... Porque a gente precisa contar até de 1 até 10, né? Para que a gente possa se controlar. Na verdade, a gente tem muita coisa para melhorar. A outra face é uma outra dimensão de respostas. A gente tem que entender isso. Para isso, é necessária a construção de novas possibilidades internas, ou seja, a gente precisa ver internamente o que é que eu preciso melhorar, né? Nesse universo emocional de cada um indivíduo. Cada um é cada um. Cada um precisa entender isso, cada um precisa, na verdade, é fazer esse mergulho dentro de cada um e ver onde é que ele pode, né, construir isso de forma que facilite a sua vida, que facilite a sua convivência, de que ele possa, né, é um fator que ajuda na aquisição do perdão, é compreendermos a realidade da outra pessoa. Isso é um ponto que muitas vezes a gente, por agir, né, por impulso, por não pensar nisso, a gente começa a piorar ou cometer outros erros maiores ainda, né? Quando a gente não compreender a realidade da outra pessoa. Entender as motivações que levou a pessoa a cometer a agressão. Então, às vezes são pessoas que a gente nem imagina que ele poderia cometer isso, né? Mas a gente não entende qual foi a motivação que levou ele a fazer isso. Quais os motivos? São, quando os motivos são desconhecidos ou ignorados, fica muito mais difícil perdoar. De quando, de quando a gente realmente conhece qual é o motivo, acho que fica muito mais fácil, né? A gente entender por que o outro, né, o que aconteceu para que ele fizesse isso, por que ele agisse dessa forma, né? Então, e muitas vezes a gente erra, né? Então você vê que existe pessoas de encarnações a encarnações, famílias que se veem, que um mata o outro por questões de bens, né? De outras encarnações, que foi tomado dele, que ele era um sócio dele, que roubou ele, e ele vem agora na encarnação para querer, né? Na verdade, pede para restituir, mas quando chega aqui esquece de tudo e age, né, da mesma forma e continua esse ciclo, né, de acontecimentos.
Para ilustrar, né, eu peguei um caso, né, para que a gente possa entender, quando a gente conhece o motivo do outro, a gente consegue lidar melhor com isso. Uma pessoa dirige um carro numa rua, é um exemplo, né, que eu vou colocar aqui, uma historinha. Uma pessoa dirige um carro numa rua e o segundo motorista corta na sua frente intempestivamente com a mão na buzina, ou seja, ele passa você no carro e ainda passa buzinando o carro, né? E aí, aquele que está ali dirigindo, na situação ainda tem que colocar o pé no freio para não bater, né? Logo de imediato surge aquela reação natural de indignação e de raiva. Ou seja, que esse cara passou, buzinou, me cortou. É um impulso espontâneo de ir atrás e tomar satisfação daquela pessoa, daquele infrator. E aí a pessoa encosta junto o carro do motorista apressado, daquele infrator, mas antes de conseguir falar qualquer coisa a ele, ele apresenta seu motivo. Né? Antes que a pessoa esculhambe, né? Ou diga qualquer coisa, ou qualquer agressão a ele, ele diz, desculpa, mas estou levando meu filho doente para o hospital. Acho que é grave. O que acontece com a raiva nesse momento? Muda, né, instantaneamente. E de ponta é substituída pela compreensão. Ou seja, a gente tenta compreender, né, que ele fez aquela barbeiragem, ou seja, agiu daquela forma. Então, aquele motorista, né, que se sentiu agredido na face, a gente pega lá o texto, né, que ele foi agredido na face porque ele ter passado, ter buzinado na frente dele, foi agredido na face no tanto, oferece a outra face, a da consciência, da compaixão, e escolta o pai aflito até o hospital. No momento que ele entendeu, no momento que ele descobriu qual era o motivo que ele tenha feito aquilo, que ele fez aquilo, então ficou muito mais fácil dele entender e de até ter compaixão, né, da pessoa. Um exemplo que eu coloquei aí, não precisou muito tempo para vivenciar a raiva. Bastou que o motivo da outra pessoa fosse maior do que, mais relevante, maior do que o da pessoa que foi agredida, para que ele pudesse oferecer a outra face, a face da benevolência, da bondade, de querer ajudá-lo a levar o filho dele para o hospital. Então veja que muitas vezes na nossa caminhada, se a gente conhecesse os motivos de algumas agressões, a gente não cometeria alguns erros, não falaria algumas asneiras, não faria coisas erradas ou piores do que aquela pessoa que nos fez. Tem outros exemplos, né, no Evangelho da mulher adúltera, né, que foi levada pelos fariseus, né, a Jesus, e foi jogada lá e levou Jesus a ser questionado, né, e questionou, dizendo que a mulher era adúltera, que pela lei de Moisés ela teria que ser apedrejada. E aí, Senhor, o que é que o Senhor diz? O que é que temos que fazer? Ou seja, coloca Jesus em uma situação um pouco difícil, né? Mas Jesus, ele era sábio, ele era justo, ele entendia que todos nós pecamos, que todos nós erramos,
né? Que todos nós já mentimos, que todos nós já erramos, todos nós pecamos, e ele disse o seguinte, simplesmente: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E continuou de cabeça baixa escrevendo na terra. E aí, passado um certo momento, ele levanta e pergunta à mulher, né? Mulher, cadê as pessoas que estavam te condenando? E ela diz, foram todos embora, todos embora. Né? Então, os primeiros a irem embora foram os mais velhos, né? Que foram saindo primeiro. Por que os mais velhos? Por que os mais velhos? Os mais velhos, eles erraram mais do que os mais novos, né? Nós já erramos mais. Por ser mais velhos, erramos mais, fizemos coisas que não devia, mais do que os mais novos. Então foram o primeiro a sair. E na verdade Jesus falou para ela, vai e não peca mais. Também Jesus não quis saber porque ela pecou, com quem ela estava, não. Né? Ele mandou que ela fosse embora e não pecasse mais. Então, meus irmãos, esse perdão é uma coisa que precisamos buscar no nosso dia a dia. Sabemos que não é fácil. Muitas vezes em situações difíceis, coisas que cada um passa. Mas é o caminho, não tem como a gente, diante das dificuldades, dos tormentos, temos que ser capazes de alcançar a superação das nossas possibilidades. É o encontro do amor maior do que o nosso. A presença divina na nossa sintonia que carregamos como potencial de escolha dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, é isso, né, que eu queria passar para vocês e finalizo com as palavras do apóstolo Paulo, que foi o apóstolo, né, um perseguidor do cristianismo e que foi transformado e que Jesus lhe perdoou, né, e foi um transformador do Evangelho do Cristo. Então ele diz o seguinte, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança seu véu sobre o passado. É o único que vos será contado. Porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não lhe se engana com palavras e fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre o sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não esquecer, meu irmão, que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Então, meus irmãos, que a gente possa, na nossa caminhada, nessa caminhada nesse mundo de expiações e provas, a gente possa perdoar os nossos irmãos. Que nós possamos, a cada dia, nos reconciliar da melhor forma possível. Sabemos que há o tempo de cada um, mas que sempre digo que o caminho é agora e o momento é esse. Então, assim, meus irmãos, eu quero agradecer por esta oportunidade, por esse momento, por esse estudo, porque quando a gente lê, quando a gente estuda, né, a gente é o primeiro a aprender. E a gente pôde aprender alguma coisa nesses ensinamentos. Espero que tenha colaborado e ajudado para que vocês possam também fazer essa reflexão no dia a dia da caminhada de vocês. Muita paz para todos e que Jesus, na sua bondade,
continue nos abençoando e nos ajudando a ser uma pessoa melhor em nosso planeta. Muita paz.